Boa noite. Acho que nós já estamos ao vivo, então vamos aguardar a chegada da Andreia e das pessoas que querem participar dessa conversa minha com a Andreia, né, sobre a revinculação em casos de alienação parental. Um tema muito importante para todos, né, como sociedade, para quem trabalha no judiciário e como psicóloga também é um desafio nosso para a clínica também. Boa noite, Fernando, Kelly, bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Então vamos tratar desse tema tão importante. Espera a Andreia. Já tem um tempão que eu tô chamando ela para falar sobre isso, agora eu consegui. Então espera a Andreia chegar para eu poder convidá-la. Boa noite a vocês. Vamos esperar a Andreia então chegar. Enquanto ela chega, deixa eu ver se eu posso buscá-la também. Já coloquei aqui o título, a revinculação em caso de alienação parental. Então vamos aguardar. Vocês estão me escutando bem? A Andreia chegou. Entrou. Então, eu já vou te convidar, Andreia. Ver solicitação. Ah, você mesmo já se convidou. Ótimo, então eu vou aceitar. Chegou? Deve estar chegando já. Que eu já aceitei. Ei, Oi, tudo bem? ei, Andreia. Tudo bom? Tudo Estamos bem? aqui de novo. É, não sei se você estava me escutando, né, que eu estava falando que já há um tempão já que eu estava esperando, né, você para a gente falar desse tema e dessa vez eu consegui te capturar para a gente Hum, poder Você falar. já está tentando falar desse tema há um tempão, né? É, e tema tão importante, né, Andreia? E Isso, olha só, a Alexandra Uma entrou aí, hein? ei, Isabela também. Alexandra, Isabela, Paula, bem-vindas, boa noite, que coisa boa, né? Então, vamos conversar sobre esse tema tão desafiador, né? Uhum, Tão bastante. desafiador e tão importante. Então, para quem não me conhece ainda, oi, Alexandra, Isabela também. É, eu também sou psicóloga, né? E comecei a trabalhar com crianças já no final da minha formação, com a extinta LBA, né? Com criança em situação. Olha, tá vendo? André, E já me interessei pela terapia sistêmica de família, justamente pela dificuldade que eu encontrei, né, de estar trabalhando com crianças em situações de abuso e é, vulnerabilidade muito grande, né? E depois, mais tarde, então, foi que eu fui conhecer a perícia e o trabalho no judiciário. E hoje atuo mais, faço vara da infância e juventude, também em casos de alienação parental, embora a maior parte do meu trabalho. Olha, meu marido chegou aí também. Ah, que bom que você está aqui. É, e mais na vara da infância e juventude, né? Que eu desenvolvo mais o meu trabalho como perita. Mas tem um desafio grande aí também na clínica, né, Andréia? Com os casos de revinculação que a gente vai falar também, né? Então, passo a palavra agora para você, então. Eu acho até dispensável, né? Mas tudo bem, eu acho que fala aí. não, olha só, muita gente boa aí que eu adoro. Lucas entrou agora, Lucas é uma pessoa super, né, super ativa aí com relação à alienação parental, Isabela, Andréia, Alexandra, minha sobrinha, minha filhada. Então, bom.
Bacana. Uhum. Eu acho que, para quem não me conhece, sou psicóloga clínica, jurídica, atuo como perita em vara de família, como assistente técnica em varas de família e criminais. Tenho trabalhado muito, né? E meus livros são voltados para a questão da alienação parental, né? Trabalho muito, né, com a Alexandra, trabalho muito com a Marisa, então com a Andréia, com a Isabela. Então, assim, a gente tem umas parcerias muito bacanas e o que eu percebo é que todos nós, profissionais do direito de família, vivemos angustiados, né, pelo nível de estresse que esse tipo de processo nos traz e, e sempre com a vontade de ajudar essas crianças e adolescentes envolvidos nesse processo, onde existe alienação parental, da melhor forma possível. Uhum. Claro que assim, eu atuo muito como perita, então como perita a gente já busca, né, a gente recebe o que de pior, né, tem aí no judiciário, a coisa já está muito complicada. Mas eu sempre pensei, sempre penso assim, como é que a gente faz para prevenir? Essa questão da prevenção sempre esteve na minha mente, né, e sempre algo difícil, né? É, e aí, assim, a prevenção, eu entendo que tem que vir mais por políticas públicas, pelo próprio tribunal, né, pela decisão acertada de juízes e coisas, né, a lentidão da justiça atrapalhem muito. E aí, assim, eu fui fazer um mestrado e resolvi, como era um mestrado em sistemas de resolução de conflitos, eu resolvi, achei uma literatura que não existia no Brasil, é uma literatura ainda muito restrita, Uhum. e fui pesquisar sobre a reconstrução de vínculos em casos de alienação parental. A, a bibliografia é muito restrita, eu achei algumas coisas, alguma literatura internacional, alguma coisa aqui dentro do Brasil, e aí fiz a minha tese de mestrado justamente no tema a revinculação em casos de alienação parental, Inclusive, você que foi não é buscar um o certificado semana nada, passada, né, Andréia? Lá em Buenos Aires, né? aliás, peraí, Que a chique! prevenção. Pois é, gente, foi uma novela, porque foi na Argentina, uma, 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 uma universidade nacional, federal de lá, e foi uma novela e eu peguei o certificado semana passada. O meu E... diploma de mestrado. Então, assim, a Alexandra está falando uma coisa importante aqui, que Hum. ela fala que a prevenção começa com a primeira decisão do juiz que poderia. Olha só, sem dúvida, né? A prevenção, foi o que eu falei, eu entendo que é pela mão do juiz, né? Então, assim, se o conflito começa, né? Tem o divórcio, tem né, oh, meu Deus, estabelecimento lá da convivência, se dali o juiz é firme, eu entendo que o conflito ele dá uma estabilizada. Claro que em alguns casos a situação é um pouco mais grave, mas eu entendo que a prevenção passa por aí. Agora, depois que o estrago está feito, o que a Uhum. gente faz? Né? Na verdade, é alguma coisa que é um tema importante também para que os advogados conheçam, que Uhum. os peritos conheçam, que os Uhum. psicólogos conheçam, porque, Sim, na verdade, é algo novo no Brasil, né? sim. Então, peraí, Inclusive, né, né? Andréia? Inclusive, Oi. é importante a gente falar e reiterar, né, a gravidade que é a alienação parental para a vida das pessoas, para a vida das crianças, dos jovens, né, que foram alienados, que são alienados, né? Inclusive nós estamos no Setembro Amarelo, né, que trata das questões do suicídio, para essa conscientização. Eu acho importante também dizer que eu já acompanhei, já tive na clínica, né, casos de crianças e jovens alienados, né, que tentaram suicídio. Né? Então, eu vejo também um índice relativamente alto nesses casos, e que eu acho Sim, importante sim. também a gente reiterar isso, né, a gravidade que é, porque muitas vezes se ouve falar, mas não se tem.
os psicólogos, né, de uma certa forma, e quem está no judiciário já, alguns advogados trabalham com isso, sabem. Mas a maioria das pessoas não sabe, não conhece a gravidade que é esse tipo de situação. Que às vezes é muito sutil, né, dentro de um relacionamento, não é percebido, né, muitas vezes nem mesmo pelo próprio alienador, né, que tem muitas justificativas para fazer o que está fazendo, mas saber da gravidade que é isso para a vida, né, para a vida de um filho. E aí, assim, a gente acompanha também, né, Marisa, alguns suicídios por parte de pais, né? Pais e mães Sim. que vivenciam isso também. Então, assim, eu entendo que a revinculação é uma possibilidade, porque, na verdade, os casos de alienação parental, em muitas situações, existe a recusa, né? A quebra Uhum. de vínculos entre pais e filhos. Pais, eu digo pais, mães e famílias extensas. Sim. Então, em muitos desses processos, existe essa quebra desses vínculos. A criança ou adolescente diz que não quer ver, não quer estar, que odeia, né? Em casos onde existam acusações de abuso sexual, isso, abuso sexual, físico, psicológico, isso é uma justificativa. Com uma acusação grave dessas, existe o afastamento. Com o afastamento e a falta de convivência, né, fica mais fácil daquele que aliena incutir, né, de forma mais grave a desqualificação parental. Né? Então, os vínculos vão se fragilizando, né, ou Uhum. eles se quebram de vez. Então, a revinculação vem com o objetivo de tentar restaurar, de buscar restaurar esses vínculos que foram ou fragilizados ou perdidos. E eu acho que é importante colocar, assim, a revinculação na forma que eu estudei, né? Estudei na Argentina e eu já dei algumas aulas aqui no Ministério Público, na pós-graduação de criança e adolescente. Ela é determinada judicialmente. Não Uhum. adianta, e aí eu vejo, assim, de forma bem clara, e as minhas amigas que estão aí me ouvindo Esse é um debate, né, Andréia? Uhum. vão ter clareza disso, assim, terapia, vai fazer terapia, vai... Gente, isso não funciona. Pode funcionar, assim, em casos mais leves, acabou de se separar, ainda está naquele... daqui a pouco a pessoa, né, a pessoa com uma coisa mais estável, mas, assim, não vai adiantar encaminhar para terapia. Uhum. Né? Então, assim, a revinculação, ela precisa ser sob determinação judicial. Uhum. Ela vai obrigar com que o alienador, por exemplo, leve a criança, né? Se é que não houve alguma inversão de guarda, mas que leve aquela criança. Né? Ela é obrigada a levar aquela criança. Então, existe todo um processo, né? A revinculação ela possui etapas, né? Ela, na verdade, é um processo de mediação, mas com o objetivo de revincular, sob determinação judicial. Então, eu entendo que é algo diferenciado, Uhum. né? E que eu vejo pessoas já trabalhando com isso aqui no Brasil. Eu trabalhei em alguns poucos processos, eu acabo trabalhando mais com perícia. Mas, assim, eu entendo que em caso de alienação parental de um moderado a grave, é o que Uhum. pode, né? E mesmo assim, eu já trabalhei num processo onde, mesmo com determinação judicial, a genitora não cumpriu. Então, Uhum. assim, era uma situação muito grave, né? Porque, na verdade, o que a gente faz? Marisa, me interrompe se você... Né? Não, O que eu queria te perguntar o seguinte, né? Se nisso que você está trazendo, assim, se você vê que isso é possível, né? Até nesses casos mais graves, né? E como que você vê, assim, quais são as etapas, sabe, desse processo de como que se na, desenvolve, né? na verdade, assim, ele é desenvolvido em etapas. Inicialmente com os pais, em separado. Uhum. Existe todo um trabalho de preparação para essa revinculação em separado, que, né, na maioria dos casos, óbvio, essas duas pessoas não se falam, não se olham, não dialogam. Uhum. Então, a ideia é que esse trabalho, né, em função dos filhos, né, precise ser feito, né, em separado para que posteriormente, se em algum momento esses pais puderem estar juntos em função dos filhos, ok, mas se não,
Posteriormente, teremos, né, os encontros com os filhos e a preparação dos filhos para essa retomada. Então, assim, nós teremos, na verdade, a lei, né? Então, assim, no caso de um genitor ou uma genitora que resolva burlar essa determinação, você vai Uhum. dizer, olha, né, eu estou aqui no lugar do juiz, e se você não cumprir, isso vai ser Ser informado, né? peticionado, vai ser informado, vai ser Uhum. peticionado, e o juiz vai ter que... Então, assim, você tem a lei te amparando enquanto revinculador. Né? Então, assim, eu tive uma situação, né, de revinculação onde a genitora, por exemplo, não queria sair da sala de espera, porque foi um momento de juntar Uhum. pai e filho. E aí, assim, existia todo um trabalho nesse sentido. E eu disse, olha só, eu estou aqui no lugar da juíza, quem manda aqui dentro sou eu. E Uhum. aí isso foi questionado, porque ela não queria cumprir determinadas regras. E depois ela teve que cumprir, entendeu? Ela teve que Uhum. cumprir. Então, assim, eu entendo que esse é o diferencial da revinculação, É. né? Nós temos a lei amparando aquele processo. Né? Então, assim, Uhum. olha só, não sou eu não, você tem que estar aqui, ou vai dizer para a criança ou para o adolescente, para o adolescente a alienação parental é muito mais difícil, olha só, não sou eu não, a gente está aqui porque existe uma determinação judicial, e para a criança e para o adolescente, muitas vezes isso é uma forma de alívio. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, existe uma cobrança, mesmo que seja subliminar, para que ele não ame ou não se revincule àquele outro Não, e é genitor uma que está ali. interdição, né, André? Uma interdição aí para essa, né, para socorrer essa criança, né? Exatamente. Porque a gente Então, não tá. assim, Ah, fala. o que vai acontecer? Ela vai dizer assim, não, olha só, ela vai entender assim, não, eu posso me ligar, voltar a falar e conviver com o outro que está alienado, porque é uma ordem do juiz. Isso para aquele que aliena, você assim, mas eu tenho que ir, ou mãe ou pai, porque isso é ordem do Sim, juiz. sim. Não é uma Então, traição, né? Não é uma traição. tira um peso de Sim, responsabilidade, porque essas sim. crianças se sentem muito responsáveis. Né? Aham. Seja, por exemplo, né, como eu estava vendo, eu tenho um processo que eu sou assistente técnica, e é uma criança de 5 anos. E essa criança, ela convivia bem com esse pai, até o momento, por exemplo, onde a mãe resolveu, ela já tinha uma dificuldade de deixar conviver, resolveu querer mudar para o exterior. Aí o pai chegou e disse, não, para o exterior você não vai. Gente, a partir dali, a criança começou a recusar ele, mas assim, o início é assim, não, papai, eu não posso ir, porque senão a mamãe vai ficar triste. Uhum. E não, a mamãe não vai ficar triste, a mamãe tem a vovó, tem o fulano, tem o ciclano, não, a mamãe... Não, olha, então assim, essa criança Aham. começou a entrar em sofrimento, Sim. né? E assim, o processo tem N provas de alienação parental, N, não é só essa. Mas aí você vê o sofrimento e essa criança Sim. hoje recusa totalmente, ela tem 5 anos, Claro. totalmente estar com o pai. Então, assim, Uhum. eu não sei se vai haver inversão de guarda, mas, Uhum. assim, algum processo de revinculação tem que ter com determinação, porque senão essa mãe não Pois vai é. cumprir. Pois é, isso não é o ideal, né, André? Então a gente não tá, eu acho que uma coisa importante falar assim, que quando a gente cria a lei, né, e a gente precisa se organizar enquanto sociedade, porque nem todo mundo sabe a importância, nem todo mundo sabe os danos. Então assim, alguém tem que organizar, tem que criar regras para que as coisas possam funcionar, né? Isso não é o ideal. Então a gente não está falando de uma coisa ideal, mas está falando de algo que precisa funcionar, né? E que é funcionar e proteger essa criança, Sim, sim, né? com E certeza. proteger essa criança. E aí vem a lei, né? Essa é uma forma de proteção. É claro que, sim, não é prevenção, né? É como se Uhum. fosse um remédio, né? Sim, é É como se remediando, fosse né? um remédio. E É, que eu entendo que, mesmo assim, a justiça tem que estar sempre junto a esse processo, né? Acaba o processo de vinculação, e aí, como é que fica, né? uhum. Pois é. Então, são... Não vai dar conta de tudo, né? Aqui tem uma pergunta aqui, perguntando quem faz o trabalho inicial com os pais nesse processo de reivindiculação no judiciário.
É o revinculador, é a pessoa que é indicada para revinculação. Ela faz todo o processo. Ela Uhum. pode até trabalhar com co-mediador, entendeu? Com alguém em conjunto. Mas todo o processo é feito por essa pessoa que foi indicada e determinada pelo juiz. Uhum. Então, ela vai fazer esse trabalho com os pais em separado, né? Se possível, juntá-los, né? Depois com os filhos em separado, né? E aí avisar eles que isso vai acontecer, que a determinação é a ordem do juiz, né? Fazer toda essa preparação, depois fazer esse encontro supervisionado. Você não vai deixar pais e filhos sozinhos, até Uhum. poder fazer esse desmame, né? Sim. E a hora que tiver o desmame, você vai ter o retorno, você vai juntar de novo, ver como é que foi, vai ouvir os filhos, vai ouvir os pais. Então, assim, é um trabalho muito cuidadoso, né? Uhum. Você tem técnicas, você pode usar N técnicas, inclusive porque a mediação, sei que a Alessandra não, fala, não sabe, não gosta de mediação, mas na verdade é uma Ela não está escutando, mediação. não. Pode falar, Andréia. Tá. Mas eu entendo o que ela fala, eu entendo o que ela Uhum. fala, que no judiciário muitas vezes a mediação é perda de tempo e não funciona, né? Uhum. Em Então, alguns casos, né? mas a revinculação é uma forma diferente. Na verdade, um dos objetivos principais é favorecer o diálogo entre essas partes, pelo menos entre os filhos e esses pais que estão alienados e ajudar a criar algum tipo de vínculo. Então, assim, eu tive um outro processo assim que foi muito, muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Eu trabalhei com uma outra pessoa junto, e era um menino. A gente conseguiu que esse menino, que tinha, na verdade, na época, 12 anos, ele pelo menos expressasse muitas coisas, é, muitas coisas para o pai, para esse pai, Uhum. né? Porque eu acho que não resolveu, não revinculou naquele momento, mas eu tenho certeza que esse menino vai procurar esse pai em algum momento. Né? Então, assim, eles conseguiram chorar, eles conseguiram. Né? E aí, se vocês tiverem noção, assim, essa criança não vê esse pai há algum tempo. Aí ele estava ansioso para ver e ele falava assim: será que ele vai me reconhecer? Né? Gente, que triste, Tal né? nível de não, olha só. Aham. Será que ele vai me reconhecer? Eu falei, eu acho que ele vai, você é muito parecido com ele. E aí, assim, na primeira entrevista conjunta, assim, ele sentou junto, ele colou no pai. Aí na segunda ele já chegou dizendo, você é um demônio dos infernos. Aí na terceira ele chorava dizendo que queria que voltasse com a mãe. Aí na quarta ele falou assim, minha mãe falou que você é o diabo. Gente, e essa criança começou a entrar, e assim, essa criança já estava com antidepressivo, com tudo que Sim, vocês imaginam. sim. Agora, assim, eles conseguiram, né, se ouvir mutuamente. Então, né, agora, assim, é claro que o nosso objetivo enquanto revinculador é outro, né, que se Sim. possa voltar uma convivência, mas nem sempre é possível. Mas eu acho que esse menino guardou no coração o que ele vivenciou ali comigo, entendeu? E com o pai. Uhum. É. Então, eu acho que é esse o objetivo. O Lucas E um está outro falando tipo aqui, né, de o centro de convivência familiar, né, que como promotor, então, desse trabalho aí de aproximação, né, de revinculação. A Alexandre está dizendo, volto a dizer que se o juiz desse o primeiro despacho dizendo que não admitisse, né, não admitiria atos de alienação parental sob pena de advertência, multa ou reversão de guarda, aposto que ia melhorar muito e evitar, sofrimento, né? Pois é. É, acho que a gente ainda tem, a gente sabe, né, as dificuldades que a lei está encontrando, tudo isso, a gente ainda tem muito ainda para caminhar e, né, olha esclarecer só, sobre isso, né, gente? nem os juízes não conhecem revinculação. É, Entendeu? Aí, assim, o Lucas está falando aqui que o alienador não assiste ao ponto de. Quer dizer, mas se olha só, Lucas, se houver uma determinação e o alienador
não cumprir, aí o juiz tem que tomar atitude, né? Essa que é a questão. Aí bate naquilo que a Alexandra estava falando aí no início, né? Assim, não toma atitude, se tomasse atitude lá desde o início, nessas situações não teriam chegado ao que chegou, né? Então, ao que chegaram, em sua maioria, né? Então, Uhum. Ó, André tá perguntando se você vai publicar sua tese. Vai falar? eu vou publicar. Agora eu vou publicar. Mas eu vou dar umas acrescentadas em algumas coisas que eu descobri depois e tal, entendeu? Vai Então ficar aguardem, bacaninho. aguardemos. Não, vai ficar bacaninho. Eu agora tô lançando, vou lançar agora a terceira edição do Perdas Irreparáveis, e depois vou começar a trabalhar no. Porque realmente é um tema novo, né? Então, Uhum. agora assim, na verdade, aí sim, eu acho que alguém aqui está perguntando, a Veiga, Simone Veiga, eu acho. É indicado que o técnico que fez estudos no processo trabalhe na revinculação? Não. Não necessariamente, não. É. Não, o perito psicólogo, como é que você, de repente, Perito não, é, vai dar indício de alienação e depois vai trabalhar? Não dá, gente. Tem que ser. Não exatamente. dá, não dá, entendeu? Então, Andréia, mas assim, você podia falar para a gente, então, dessas etapas, né? Falar um pouquinho né, dessas etapas e como é que elas são desenvolvidas, né, para esse trabalho de revinculação. assim, Marisa, de forma geral, assim, primeiro que a gente tem que fazer amarrar um contrato bem amarrado, fazer algum tipo de vínculo com esses pais. Por isso que não pode ser o perito. O perito, por exemplo, que deu indicador de abuso psicológico, né? Então, na verdade, você vai buscar em separado ouvir esses pais, tentar entender, né, o que justifica aquela situação. É claro que depende da motivação daquela alienação, mas você vai ter que ouvir, tentar trazer, né, principalmente aquele alienador, né, para o seu lado de alguma forma, até dizendo, olha só, esse foi o pai ou a mãe que você escolheu, isso é uma determinação da juíza, isso terá que ser cumprido. Uhum. Né? Eu acho que quando você já começa, né, com esse, né, por isso que eu acho que a revinculação é muito mais, né, aí você pode até falar depois da questão da terapia de família, né, porque você tem uma determinação por trás, né? Então, assim, você tem um contrato, você faz um contrato com esses pais, né? Vai ouvi-los e vai buscar nessas entrevistas iniciais quais são as possibilidades, quais são os medos, até para você começar a trabalhar e elaborar como você vai tocar isso com os filhos. Uhum. Né? Depois dessas entrevistas iniciais, você vai ouvir os filhos e vai dizer a eles que existe uma ordem judicial para que ele volte a ver o pai ou a mãe, ou a família extensa. E aí a gente muitas vezes já pode ter buscado nessas entrevistas assim, o que pode facilitar por exemplo, pessoas que, né, pais e filhos que não se veem, por exemplo, 2, 3, 4 anos. Uhum. O que pode ser um link, né? Por exemplo, primos da mesma faixa etária, avó com quem ele tinha fotos, vídeos, jogos, o que eles gostavam de fazer. Uhum. Né? Algumas coisas, comida, coisas que acessem outros sentidos e Uhum. levem, né? Resgatam, né? Que resgata lembranças, né, André? Resgatam aquela Uhum. relação, Uhum. principalmente se foi uma relação bacana lá atrás. Se não foi, você vai ter que, na verdade, construir. Né? Uhum. E muitas vezes pode perceber também que às vezes existem falhas no exercício da parentalidade de cada um dos dois. Então, isso vai Sim. ter que ser trabalhado também. Né? Então, assim, essas entrevistas são justamente aí você vai ouvir os filhos, né? Às vezes mais do que um. Né? O que se gosta, por exemplo. Então, esse processo que eu trabalhei, né, assim, o menino gostava muito de cartinhas, de Pokémon, né, de desenho. Então, assim, né, a gente levou coisas nesse sentido para que ele pudesse, né, e aí era algo que eles faziam antes da separação, né? Então, só que assim,
vão se trabalhando as defesas, né? E aí, não, mas eu não gosto de ver meu pai, não, porque a minha mãe. Mas olha só, isso não é uma decisão sua, isso é uma determinação, uma ordem do juiz. Então você vai tirando da criança aquele discurso pronto. Uhum. Eu não gosto porque ele abusou de mim. Olha só, isso foi um equívoco, a ordem do juiz é que você E, veja ela, seu pai. e livrar ela de ter que tomar uma decisão de algo que ela não pode, né, Andréia? Exatamente, Uhum. exatamente. Porque, na verdade, na maioria dos casos, né, dos casos de alienação parental, a decisão, né, e aí você muitas vezes vê pais que dizem assim, mas ele não quer, eu não posso. Eu tô Gente, com como é alguns cruel problemas, isso, né? Como é né? cruel, gente. Ele não quer, eu não vou É. insistir. Uhum. Ou esse caso dessa menina de 5 anos, a mãe fica do lado dela e não fala nada. Uhum. Aí Sim. assim, se colocou até assim, aqui no Rio de Janeiro, eu sei em São Paulo existe essa figura, que é do acompanhante terapêutico, para fazer esse tipo de acompanhamento de visitação, né? Que aí o pai não vê, chamam de visitação, mas assim, esse tipo de convivência. Aí até um acompanhante terapêutico talvez fosse interessante que ele fizesse uma revinculação. Ele até pode fazer isso, mas tem que ter determinação do juiz, né? Uhum. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, a acompanhante terapêutica não consegue acesso à criança. Você vê o grau, ela alienou, inclusive, a acompanhante terapêutica, a mãe. Né? Então, assim, são situações muito graves. Eu não sei como é que essa situação vai desenvolver, entendeu? Assim, assim já entraram com multa se ela não levar para convivência, entendeu? Uhum. Aí ela levou. Então, assim, são situações muito tristes, assim, porque na verdade Muito. isso prejudica, né, o desenvolvimento psicológico e emocional da criança de uma forma. É um estrago, é um É um estrago, estrago. É. um estrago, Eu me entendeu? lembro. Então, assim, e Marisa, de novo, essas sessões que você vai fazer de encontros, né, com essas crianças e com esses pais, não é uma coisa fácil, Não é né? mesmo. É Você um vai ter, desafio né, para a clínica, para o psicólogo você vai imenso. ter que lidar com a rejeição. E aí você vai ter Uhum. que trabalhar com esse alienado. Saber lidar com a rejeição, né? Uhum. Porque, na verdade, assim, eu já tinha trabalhado revinculação antes de outras formas. Por exemplo, eu atendi uma criança que ela tinha 8 anos de idade, a mãe é, pediu autorização para ficar 6 meses fora com a criança, nunca mais voltou. Aí eu sei que a Convenção de Haia, a Polícia Federal, foi aquele auê todo. A menina já tinha até passaporte falso com o nome do padrasto como pai, só pra vocês Que terem noção. loucura, né, gente? Aí essa criança já estava, sei lá, uns 3 anos fora, ela não conhecia mais esse pai, ela era pequena, né? Então, assim, ela não tinha mais um pai, o pai era, a referência de pai era o padrasto. Aí essa criança veio com Polícia Federal, foi aquele auê todo, e aí o juiz encaminhou para que eu pudesse atendê-la. Né? O pai ficou com a guarda provisória e que essa criança Oi, voltou. Ah. agilizada, eu achei que ela pudesse até surtar mesmo, né? Então, assim, batia o vento na janela, ela ficava apavorada, ela ia ao banheiro, ficava apavorada. E aí, assim, ela ficou com esse pai que ela não conhecia, foi rever a família paterna que ela não conhecia. E aí, assim, na Uhum. verdade, eu trabalhei o suporte com essa criança, mas eu tive que trabalhar a relação desse pai com ela. E esse pai, ele entrava em depressão, porque ele era Uhum. rejeitado de uma forma, É assim, tão absurda. difícil, né? É tão difícil. É muito E difícil. aí, É. claro, ele tinha a terapia individual dele, eu tratava a criança, Uhum. mas eu comecei a fazer sessões com ela, com ele e em conjunto, até que um dia ela teve um pai. Um belo dia, ela teve um pai. Eles foram à praia e eles se conectaram. Né? Então, assim, foi uma revinculação, mas por que eu pude fazer isso? Porque a mãe estava no exterior. Uhum. Você entendeu? Uhum. Não,
Então, assim, a determinação judicial era, a mãe estava distante. E aí eu pude fazer isso. Então, assim, essa mãe, essa menina descobriu o pai, que ela tinha um pai, né? Uhum. Então, aqui foi uma coisa assim, muito emocionante, né? Imagino. Então, né? Então, mas assim, é isso que eu falo, assim, é o tipo de processo que se essa mãe tivesse aqui no Brasil, eu Pois é, não mas ia você vê, conseguir. né, Andréia, assim, em muitos casos, na maioria deles, até a própria vinculação da criança com o terapeuta, né, com o psicólogo, também é desafiador, né, que ela chega muito defensiva, Sim, né, sim, sim, e sim, você também, né, você também tem que lidar com o alienador, né, aquele que está alienando, também é como pisar em ovos, né, é sim, como sim, pisar em sim, ovos, né, sim, porque para você ajudar, você tem que ter, né? Tem que trabalhar de uma forma muito sutil, né? sim, sim, Para sim, começar entrando, porque né? e o que você, assim, vai esperar você falhar em alguma coisa para cair em cima, entendeu? Aham, é. Agora, É um trabalho bem difícil. a Alexandra está perguntando uma coisa que até a gente sabe uma pessoa que está vivendo isso, né? Aí ela bota assim, mas os juízes não sabem disto e determinam que o perito faça o trabalho posterior. E aí? Aí cabe ao perito é, Finalizar, né? falar isso, olha só, né, a minha Uhum, função como perito não pode ser misturada à revinculação. Porque uhum, olha que complicado a situação. Entendeu? Porque se uhum, foi indicada a revinculação, é porque o perito indicou que existia, né, algum tipo de abuso parental, né, de abuso psicológico, de alienação parental naquele processo. Aí ele vai lá, não, agora eu preciso da confiança daquele que aliena, fica uma coisa muito, muito difícil, né? Então, cabe ao perito justificar isso e talvez já indicar alguém para fazer esse tipo de trabalho, né? é. Me lembrei agora de um caso, Andréia. Foi até, acho que essa família foi até uma indicação sua. Uma criança que chegou bem comprometida, assim, numa ansiedade generalizada, mas assim, Ele, ele com transtornos obsessivos, sabe? Tudo, né? Não subia no elevador, tinha que lavar a mão toda hora, sudorese, sabe, na mão, assim, a criança estava completamente eu lembro. comprometida, né? Completamente comprometida e fomos trabalhando, né, ele poder, porque não pode entrar, né, não pode dizer para a pessoa que está alienando e para a criança, né, rapidamente, né, que ele precisa voltar, que ela precisa deixar, porque ela vai embora. Na mesma hora a criança, né, não vai querer também vir de jeito nenhum. Então, é um trabalho realmente muito cuidadoso, mas eu me lembro que foi uma das cenas mais emocionantes, né, que eu já vivi no consultório, é porque assim, a gente fez muitos combinados para esse pai vir um dia, sabe? Uhum. Muitos combinados. E ele falou que ele não ia falar com o pai, que, sabe assim, e tudo bem, ele não precisava de fazer nada do que ele não quisesse, e tava tudo certo, tudo seria respeitado, né? Todo mundo seria respeitado. E quando o pai chegou, né? Ele demorou um tempo, levou um tempo para olhar para esse pai e de repente, André, ele levantou e foi para o colo desse pai, mas sabe, foi para o colo e voltou a ser uma criancinha, sabe, assim, num abraço, assim, tão saudoso, sabe, desse pai. E depois saíram, foram fazer um lanche, sei o quê, e ele relatou na sessão seguinte, foi o dia mais feliz da vida, o dia mais feliz da vida dele. Depois as coisas não são tão simples assim, não é mágica, não. Depois ele É, volta, né? Porque porque em aí casa volta com a tem algumas, mãe. né? Aí tem que ir devagar, então tem que ser também um processo de muita paciência, né? Do próprio terapeuta compreender também esse tempo, né? Que o próprio, também aquele que está alienando, também precisa, né? Para compreender as próprias questões da situação, né? Começar a se responsabilizar, começar a protagonizar a própria vida, né? E o lugar de mãe ou pai, né? Que ele exerce Mas, ali com aquele mas, filho, mas né? aí, às vezes, o que acontece, assim, é que se você não tem uma determinação judicial, Pois é. o alienador não aguenta ver o filho se revinculando com o outro. Seja por medo de perder o filho, seja por medo de ficar sozinha, seja pelo ódio que tem do outro, seja por N questões, entendeu? Mas se você tem uma ordem judicial, você diz, olha só, É. sinto muito, você vai ter que permanecer.
E aí, aquele nível de angústia vai vir à tona de N formas e você vai tentar trabalhar isso da melhor forma possível, né? Uhum. É. Eu Com tô trabalhando, cuidado, eu tô com trabalhando, cuidado. E com cuidado, porque você pode cair em armadilha, né? é, Então, eu tô trabalhando um caso atual agora no consultório, também em terapia de família, né? Hoje até inclusive falei com quem está atendendo individualmente a criança, sabe? Assim, os desafios para ela, né? Que também a criança veio com muita reticências, né? Com muita proteção, né? Se negando, né, ao trabalho e tudo mais, e na terapia de família também. Mas ele teve uma boa mudança, mas é isso, né? Também sob decisão judicial, né? E eu concordo com você, André. Assim, eu não imagino que essa família pudesse estar lá. Não imagino mesmo, entende? Se não fosse para cumprir realmente, realmente isso, né? sabe? Pois é. Às E, vezes, assim, já tive um outro, assim, eu atendi uma adolescente, mas era uma adolescente, assim, ela eu consegui revincular com a mãe, né? Mas, assim, ela já era adolescente e aí ela começou a trazer, assim, a perceber que ela era alienada pelo pai, né? A mãe tinha as dificuldades dela, né? Ela entrava naquele ciclo da alienação, ela tinha uma responsabilidade importante, mas, assim, ela conseguiu se vincular à mãe, né? Lidando com as dificuldades que a mãe tinha, né? Então, isso também foi um processo terapêutico, né? Mas, assim, essa mãe tinha ficado quase 3 anos separada dessa filha, entendeu? Então, assim, são situações que acontecem no dia a dia, mas que eu entendo que o judiciário tem que tomar pé desse tipo de trabalho, né? Como ordem. É ordem do uhum, dia, entendeu? Então, é isso. ainda O, é o isso. Fernando, o Fernando, Fernando Moreira, né, tá perguntando se saberia dizer se tem o papel do revinculador nas varas de Brasília. Eu não sei, Fernando, como eu estou dizendo, é um trabalho muito incipiente ainda, Sim. né? É, aqui no Rio eu conheço o quê? Umas 2 pessoas que trabalham com isso, Marisa que trabalha com a terapia de família, mas, né, eu acho que é muito incipiente ainda. Não sei se em Brasília tem algo nesse sentido, tá? Eu sei que São Paulo tem, São Agora, Paulo tem. né? Eu não conheço. Agora, na clínica, né, eu vejo assim que no trabalho de família, eu vejo que ajuda bastante, né, nos casos, ou a criança realmente está muito comprometida para que se possa levar e você propor terapia de família quando você percebe nessas dificuldades entre os genitores, ou se não por uma decisão judicial, né? Mas quando não se fala ainda, embora tenha alienação, né? Que muitos casos não estão no judiciário, né, Andréia? E não é dito como alienação parental, mas você percebe que tem muita alienação, né? Sim, A sim. dificuldade entre os pais, como eles desqualificam um ao outro, né? Como eles disputam o filho, né? Como pais e filhos se perdem, mesmo sem processo judicial. Né? Então, eu costumo trabalhar muito dando lugares, né? Sabe assim, ajudando cada um a perceber qual é o seu lugar. E eu também sinto que as crianças, e isso eu reitero muitas vezes, né, durante as sessões, através dos desenhos, escultura, que eu faço muito, né? Não só com eles, mas com os bonequinhos também. Mostrando que cada um tem o seu lugar e que criança não cuida dos problemas de adulto, né? Então as crianças também se sentem muito aliviadas quando elas começam a entender que o papai e a mamãe, eles têm que dar conta do que é deles, né? E as crianças não se metem nos problemas de adultos, sabe? Então, eu inclusive tinha um caso, até me lembrei agora, me lembrei também dessa menina, que ela é uma menina de 11 anos, André, que já tinha tentado 3 vezes suicídio, sabe? 3 vezes suicídio. E aquela dificuldade entre os pais separados e tal. Ninguém falava em alienação parental, mas tinha muita alienação, sabe? A dificuldade dessa menina de ir com esse pai, né? E como foi importante para essa menina perceber que ela podia sair, sabe? Que ela podia deixar os pais dela se virarem para lá, entende? E que ela
tinha que estar livre, que ela podia estar livre disso, que não era papel dela cuidar daqueles dois, né? E aí até o pai virou para mim um dia e falou, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas ela mudou completamente, sabe? Isso é muito importante. E uma coisa também, uma dica, né, para quem, para pais leigos, né, e que fora da clínica, mas também até mesmo para profissionais, é o livrinho da Adriana Barros, né? Que é esse aqui da família rasgada e a costura dos vínculos, né? E que ela fala, inclusive, isso, né, André? Que ela traz a construção das histórias, que as histórias, as crianças esquecem, quando elas estão alienadas, né? Elas ficam só com a história daquele que está alienando, elas esquecem do que existia entre elas e o pai, né? Aquilo como você falou, né? Quando os pais guardam as fotografias, os vídeos, né? E mostra que existia uma história. Que a criança ela pode não se lembrar, mas tem algo dentro dela que tem registro, né? Sim, E sim. quando ela vai vendo aquilo, né? Eu já vi olhinhos assim de crianças que falam assim, gente, isso aconteceu, né? Olha, eu com o papai, eu com a mamãe, né? Não tinha essa lembrança, não tinha essa lembrança consciente, né? Então, é muito bacana nesse processo de revinculação, né? Você recontar para a criança a história dela né, com você. E o cuidado, né? O E, a, cuidado muito e o, grande que eu acho, né, André, de não falar mal do outro, né? Não virar a história, né? sim, Quando sim, isso é sim. muito É, importante, né? o alienado virar alienador, isso é muito comum, Virar né? alienador, exatamente. A criança não suporta isso, né? E contar É, boas histórias, né? Contar boas histórias, esquecer, porque uma criança alienada, né? Ela está inundada de tristeza, né? Ela está inundada de coisas, de catástrofes, de problemas, né? De infelicidade, de um monte de coisa. Então é o momento de privilegiar realmente só coisas boas, só falar de coisas boas, né? Só falar de coisas alegres, só promover coisas alegres, coisas boas, né? Nesse momento de revinculação, né, Andréia? população, né? Porque assim, o que eu acho que é importante foi o que eu falei, pode ser que nem sempre a gente consiga uma revinculação, mas aqueles momentos vão estar ali, né? A escuta de um pro outro, entre pais e filhos, né? Acontecerá de alguma forma. Uhum. Então, isso vai ficar guardado, né? Eu acho que isso que é o fundamental. Porque assim, o que a gente vê em termos de estrago, né, quando um dos genitores, né, e suas famílias extensas se tornam, né, são mortos, né, internamente, isso é um grande estrago, né? E a gente, enquanto psicólogo que vê isso na clínica, eu sempre gosto de contar assim que uma grande parte das crianças que eu atendo que tem história de alienação parental ou eles não se inserem nas famílias, ou eles não desenham as famílias ou desenham os animais. Né? Eu tive uma menina que desenhou o hamster e o cachorro. E aí eu perguntei, mas se a sua família não é essa? Eu também, Né? também tenho essa experiência, Andréia, deles não desenharem a própria família. É, é, Então, assim, tem coisa, eu entendo que essa proposta precisa ser levada adiante. Eu já dei algumas, né, 2 ou 3 aulas sobre isso no Ministério Público. Agora isso tem que chegar ao juízo, né? é, Entendeu? E assim, eu acho que são coisas bacanas aí de se pensar e até os advogados, né, solicitarem esse tipo de trabalho, os peritos indicarem esse tipo de trabalho, até explicarem como é que funciona, entendeu? Eu uhum. acho que é uma situação assim que vale a pena. Claro que é remédio, né? Mas Eu acho que o perito, né, é importante não só na clínica, né, você saber desse processo de revinculação, a importância da revinculação e como fazer isso na clínica, mas principalmente quem trabalha também, né, como perito no judiciário, né, Andréia, para sim, com certeza. promover isso, porque tá ali no momento, né, com algo, com uma ferramenta muito importante, né, para Uhum, esse sim, processo, sim, né, para sim. ajudar nesse processo, né, de revinculação e ajudar a acabar com a alienação, né? Sim, com certeza. A revinculação ela pode se dar em outras situações também, que não alienação parental, mas assim, Uhum. é o que é mais comum, né? Então, às vezes, dificuldades no exercício da parentalidade, né?
fora do Brasil até em situações de abuso, né, de forma monitorada. Então, assim, existem N situações, mas o que a gente vê de forma mais frequente é em caso de alienação parental, e que eu acho que é algo que vem aí para o futuro, né? Entendeu? Pois é, mas é bacana quando a gente já está nesse movimento, está falando disso, né? Porque, como você mesmo já colocou muitas vezes, né? Que o termo é novo, a gente está falando disso há muito pouco tempo, e isso sempre existiu, só que a gente não sabia, né? A gente não tinha consciência da gravidade disso, a gente desconhecia os danos disso. E hoje a Uhum. gente, né, através de tudo isso que né, tanta gente, você vem falando, a gente vem falando, para se levar a esse conhecimento, para a gente evitar tanto sofrimento, né? E que não é só um sofrimento naquele momento, né, André, para aquelas crianças. Saber que aquelas crianças, aqueles jovens, eles vão crescer, eles vão se tornar adultos, né, comprometidos, né, com dificuldades de se estabelecerem na vida, né, de se Muitos relacionarem. que vão reproduzir essas histórias de alguma forma, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma contribuição muito importante para a sociedade como um todo, né? Então, são coisas que a gente precisa avançar. E como tudo que a gente precisa de avançar, é natural que a gente vá encontrando. Isso tudo faz parte do processo, né? As resistências, as oposições. Então, nada diferente do que a gente não conhece, né? Do que está na história, né? Então tá passando também a lei aí, todas essas, né, as pessoas não concordarem, não entenderem, né? Então, mas é isso, continuamos, né, e aprimorando, também é importante, as pessoas também são importantes porque isso também ajuda a aprimorar, né, a melhorar tudo que está sendo proposto, também é válido, eu penso, né? De uma certa forma, né? Às vezes não precisa ser tão difícil, mas tudo bem, né, Andréia? Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta para a gente já ir, né, terminando. Os advogados compram muito a história das rotinas feitas para atrapalhar a convivência. Pois é, Lucas, né? O advogado, né? É preciso. O trabalho do advogado também é um trabalho muito importante, né? Porque ele não pode ser aquele que né, vai acirrar o conflito, né? Ele precisa ser alguém também que busque uma boa solução para aquela história, né? Para aquela história. Então, isso também é algo também importante da gente sinalizar aqui, Isso é né? uma coisa, o Lucas está falando da questão das rotinas, porque muitas vezes são essas alegações, né? E aí, isso pode fazer parte também da questão da desvinculação, né? Então, porque Total. aí a alegação é que, principalmente assim, porque o pai, sei lá, não dá banho direito, não dá comida direito, ou porque a rotina da escola, então tem que ficar mais com a mãe porque tem a escola, aí tem horário de. Aí são esses tititis e a criança compra essa história, né? Ou diz, então, que vai para casa do pai e não faz nada, ou na casa da mãe não faz nada. Mas assim, gente, olha quantas vezes você também não fica em casa com o filho, se fosse casar, tava lá o filho sem fazer nada, né? É. Então, então assim, sabe? O advogado pode contribuir bastante, sabe? Agora tocando nisso, né, que o Lucas está Sim, trocando, sim. é muito importante, porque quando você tem um advogado, né, é alguém que você está contando, é uma parceria que você tá contando para te ajudar, né, literalmente nesse processo, né? Então, o que o advogado fala, o que o advogado traz, é muito importante. Sempre ajuda bastante, com certeza, né? O advogado é fundamental. O Fernando está dizendo, né, que o pai alienado é longe dos filhos há 8 meses. O que posso fazer para reconquistar os meus filhos 10, completamente alienados? Declarou na delegacia que nunca mais quer me ver. Pois é, Fernanda, é tudo isso que a gente está falando aqui, né? Até te aconselho, se você não tem ainda, a ler, né, os livrinhos também. Tem os livros da Andréia, esse livrinho da Adriana também, que ajuda bastante. E aguarde também a publicação aí da Mas Andréia, assim, né? de novo, aí, Fernanda, a gente não sabe como é que é teu processo, né? Se tiver um processo onde já tenha havido uma perícia, onde os atos de alienação parental estão declarados, talvez pedir uma revinculação. Talvez isso seja interessante, né? Eu posso até tentar ver com a minha amiga Sandra Bácara, que é de Brasília, se ela conhece alguém que faça isso lá, né? Mas assim, aí eu não sei como é que tá o teu processo, né? Porque Mas também, Fernanda é de assim, Brasília? O Fernando tá falando aí de Brasília? pelo que eu entendi, ele perguntou se alguém fazia isso em Brasília, né?
Uhum. Tô entendendo que sim. Então, assim, só porque, Marisa, tentar revincular numa situação dessa não vai acontecer, É, entendeu? mas você escutou, Fernando, né? Não sei de que hora se você entrou aqui na live, você escutou também que uma determinação judicial, né, para aliviar o filho, né, como a André está colocando, né, e para você ter uma chance maior, né, de poder fazer isso, né? É, exato, exato. Né? A Cláudia, ai, querida, você está aqui, que bom, né? Seria possível tentar revinculação com a criança sendo influenciada pelo alienador? Pois é, né? Acho que é a questão com a determinação que a gente está colocando aqui, né? Qual Para foi, que qual foi a pergunta? Não a entendi. Cláudia está Ah, colocando, né? Que seria possível tentar revinculação com a criança sendo influenciada pelo alienador. Porque isso ela vai continuar sendo, né? Porque está sendo alienada, né? Mas é justamente isso. Com a decisão judicial, é uma possibilidade, né, de começar a trabalhar essa revinculação. Né? Até para tirar a criança dessa coisa de ter que decidir entre um e o outro. Né, André? exatamente, exatamente. E aí, Né? claro, se não for cumprido, aí de novo, é aquela coisa, tem que ter a mão do juiz, né? Uhum. Esse é o problema, né? Aí, É. assim, só pra gente ir finalizando, né, gente? A Alessandra fala que o advogado é a primeira peneira, e assim, eu acho que o É. advogado faz toda a diferença, é a Vai primeira sim. peneira mesmo, faz toda a Uhum. diferença um Verdade. advogado bom, não litigante, ou um advogado firme, né? Não litigante, mas firme, né? Tiver que dar porrada, dá, desculpa a palavra, né? Mas precisa às vezes mesmo, né? Alexandre, é Exatamente. meio assunto. É. Então, É. E e aí tem a Elaine. Elaine! Ei, querida, tudo bem? É possível a atuação do perito em comarcas que existem a ETIC? Bom, olha só. é, eu não entendi bem a pergunta, mas assim, a listagem de peritos sempre existe, né? E, uhum. inclusive, as ETICs aqui no Rio, elas estão pegando justiça gratuita. Quem não é justiça gratuita está pegando os peritos externos. Então, não sei se foi essa a tua pergunta. Hum. André, então a gente, então vou falar nisso nos peritos, né? Vou colocar aqui para vocês, se vocês quiserem divulgar, né? Que agora, dia 15 e 16, começa mais uma turma de perícia psicossocial, né? Que eu e o André a gente já vem fazendo essa turma já há bastante tempo, já tem mais de 20 turmas aí com direito ao cadastro do Sejude, né? Para psicólogos e assistentes sociais. E quem quiser participar, começa aí dia 15 e 16. Está nas nossas redes mais informação, né? E a inscrição é feita pelo Simpla, tá, gente? Sim, Que gente. bom, né, Andréia? Que bom, Adorei, obrigada, adorei. gente. A Achei. Alexandra fez, é verdade. Né? Quem Foi foi? ótima a participação da Alexandra, porque também como psicólogo, como advogado, né? Não, gente, Né? foi E show, foi vem os show. advogados também fazer o curso, né? Com a gente também, que é bom, né? É, Isso aí. é um desafio sempre muito grande. A Elaine também, sensacional o curso. Então, ajuda a divulgar para a gente, né? Isso aí, gente. Minha querida, então, estamos chegando ao fim, né? Mas, Um assunto obrigada tão bacana. pela audiência, né? Obrigada a E eu todos acho que, mesmo. acho que tem muito advogado, muito psicólogo, assim, ajuda a divulgar a revinculação, não é só a gente, mas assim, a própria revinculação, né? Eu vou tentar trabalhar ao máximo aí para no primeiro semestre do ano que vem lançar a tese, né? A tese aí ampliada. E talvez isso ajude também a divulgar o tema, né? Sim, muito importante, porque é um desafio, é dificuldade, como a André mesmo viu, né? Tem muito pouca literatura, né, Andréia, sobre isso, até sobre a perícia mesmo, né? Lançamos também um livro, então todo mundo, então assim, é bom mesmo que a gente está caminhando nisso para que a gente possa ter esses processos todos, né? Tanto no judiciário como na vida, mais leves, né? Uhum, Que todo sim, mundo possa desfrutar também da convivência dos seus pais, na sua família, uma coisa mais harmônica e feliz, né, gente, mesmo, né? claro. Então é isso, minha querida. Obrigada a todos, então, que puderam estar aqui com a Boa gente, que noite. nos prestigiaram, né? Um beijo grande a todos que estiveram Obrigada, aí. amiga, viu, Sandra, pelo Lu, papo. André, Isabela, todo mundo. Um beijo grande. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Beijo. gente.
Marisa, não esquece de salvar, hein? Pode deixar comigo. Um beijo, tchau. Beijo. Como é que eu saio daqui?